Olá, parabéns para todos aqueles que estão aqui me ouvindo, que foram selecionados para esse curso de extensão. Nós estamos hoje falando sobre o módulo 4, sobre as políticas de promoção da igualdade racial. Eu sou Ana Lúcia Pereira, sou professora no curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins e também membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e dos agentes de pastoral negros do Brasil. Nosso módulo de hoje, nós vamos falar basicamente sobre as políticas de promoção da igualdade racial e também sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Para introduzir o assunto, nós precisamos ter como princípio essa questão de que o racismo ele é estruturante na sociedade brasileira e esse racismo, que é uma ideologia que pressupõe a superioridade entre brancos, negros e brancos, né? No caso do Brasil, ele gera desigualdades e impede o livre exercício da cidadania e o livre acesso democrático ao desenvolvimento. Essa realidade de racismo, preconceito e discriminação racial, que é histórica em nosso país, ela gerou uma realidade desfavorável para negros e também para as mulheres. Quando nós pensamos no nível de renda, o mercado de trabalho, a questão da posição social e o acesso à educação e aos bens culturais. Nós, enquanto sujeitos da nossa própria história, nós tivemos ao longo do tempo a pressão do movimento negro para que essas questões fossem tocadas pelo Estado. Porque não basta que o Estado declare a igualdade de todos perante a lei, né, ou que ele empregue métodos repressivos contra a discriminação. É preciso que o Estado tenha um papel na promoção da igualdade racial. Nós diríamos, quando a gente vai discutir a questão das políticas públicas, que nós teríamos que ter o Estado em ação, né? E no caso específico das populações negras, as políticas universais, elas não nos contemplam, nós precisamos de políticas de ações afirmativas, e é por isso que a gente está aqui, para pensar efetivamente a política de ação afirmativa, que seria a ação afirmativa, o papel ativo do Estado e das organizações na promoção da igualdade, materializado por meio de medidas legislativas, administrativas, processuais e por intermédio de vários métodos, sejam eles preventivos, persuasivos, repressivos ou conjugando-se uns aos outros. Ou seja, preciso que o Estado ele se mova em prol do combate ao racismo, preconceito e discriminação. Isso só foi possível por conta do histórico de pressão do movimento negro e também quando nós tivemos a preparação para essa Constituição que está em vigor, a Constituição de 88, nós tivemos uma Convenção Nacional do Negro pela Constituinte, que foi promovida pelo movimento negro em Brasília, e que naquele momento a pauta específica de combate ao racismo foi colocada para que os deputados constituintes pudessem incluir no texto final da Constituição brasileira. E a Constituição Federal, então, ela é um marco, né, que é muito importante nós lembrarmos que a Constituição Brasileira de 1988 é o reconhecimento de que é a função do Estado promover a igualdade racial, né, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É o artigo 3º da Constituição Federal. Ele é um marco por quê? Porque ele quebra com essa ideia que nós tínhamos no Brasil desde a década de 30, de um país onde existia democracia racial. A Constituição Federal, ela é importante porque no seu texto nós vamos encontrar a criminalização do racismo, a valorização da diversidade cultural, o reconhecimento dos direitos territoriais das comunidades quilombolas. Por isso, o ano de 1988 foi bastante importante quando nós tivemos a promulgação da Constituição de 88, que agora ela está completando 30 anos. Foi o ano também em que o movimento negro estava contestando os 100 anos de assinatura da Lei Áurea, e naquele momento nós tivemos a criação da Fundação Cultural Palmares, que ela é ligada ao Ministério da Cultura, e foi o primeiro órgão que começou a trabalhar com um dos povos tradicionais que nós vamos trabalhar, que são as comunidades quilombolas, que ela é bastante importante para nós que somos
negros e comprometidos com o combate ao racismo, preconceito e à discriminação. A década de 1990 também foi muito importante para o movimento negro. E por quê? Ele passou a utilizar os instrumentos internacionais contra a discriminação para pressionar o Estado brasileiro. Então, o movimento recuperou a Convenção relativa à luta contra a discriminação no campo do ensino, que ela é de 1968, o Brasil é signatário. A Convenção 111 da OIT, que é concernente à discriminação em matéria de emprego, profissão, que também é de 1968. A OIT significa Organização Internacional do Trabalho. Temos também a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, que o Brasil é signatário desde 1966. A Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né, que ela é de 1979, e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é da OEA. Então, todos esses instrumentos foram recuperados pelo movimento negro para exigir do Estado a construção de uma política pública voltada para a questão étnico-racial. Acrescente a isso, nós tivemos a marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida. Essa marcha, ela ocorreu em 1995, foram 30 mil pessoas que foram a Brasília e elas foram exigir do Estado brasileiro uma efetiva política de promoção da igualdade racial. Foi entregue um documento com as propostas e reivindicações do movimento negro. Foi um marco, porque o movimento deixou de ser somente denunciar, mas ele passou a propor políticas públicas. Nesse momento, nós também vamos perceber que o governo brasileiro ele recebe os representantes da Márcia e declara a criação de um grupo de trabalho interministerial de valorização da população negra com a incumbência de propor ações integradas de combate à discriminação racial e de recomendar e promover políticas de consolidação da cidadania da população negra. Em 2001, essa criação do GTI, ele foi uma ação importante porque nós tivemos grupos de trabalho em todos os ministérios e caminhou, né, uma possibilidade de começo de políticas públicas voltadas para a questão étnico-racial. Outro marco importante foi em 2001, quando aconteceu a terceira Conferência Nacional Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, onde o Brasil assume o compromisso efetivo de implementar políticas de Estado de combate ao racismo e às desigualdades. Nós tínhamos representantes de conferência, você tem a representação do Estado e da sociedade. A delegação brasileira foi a maior delegação que participou dessa terceira conferência, e o Estado brasileiro vem com essa incumbência de promover políticas de promoção da igualdade racial, e aí nós tínhamos que cobrar, né, na realidade. E nós temos como histórico também dessas políticas o marco do ano de 2003. O ano de 2003, várias coisas aconteceram. E é importante nós termos isso na nossa história, o quanto que nós conquistamos, porque a primeira atitude do governo que entrava em 2003 foi a promulgação da Lei 10.639/3, foi por decreto. Então, foi um decreto do Poder Executivo, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística, literatura e história. Foi um reconhecimento do Estado brasileiro da necessidade de mudança de mentalidade, né? E essa lei foi importante porque também ela influenciou a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, então, da educação. Em 2003 também, nós tivemos a criação da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, com status de ministério. O objetivo dessa secretaria era formular, coordenar as políticas de promoção da igualdade racial e articular as ações do governo federal de combate à discriminação racial. Na realidade, eu falei ela é. A diferença é que antes ela era tinha status de ministério, então é uma importância muito grande quando a gente pensa em termos de orçamento e em termos de respeito diante dos outros ministérios que precisam. Em 2003 também nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
que é um órgão colegiado de caráter consultivo vinculado à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Quando nós falamos em conselho, nós falamos em participação social, nós falamos de uma construção de uma política pública que ela tem o monitoramento e controle da sociedade civil. Então, a criação desse conselho foi bastante importante, lembrando que os conselhos de participação e desenvolvimento das comunidades negras aconteciam na década de 1980 nos estados e municípios. E aí, em 2003, nós tivemos um Conselho Nacional, muito importante para mobilizar as 3 esferas de governo, o município, o estado e o governo federal. Também tivemos a instituição do Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, e aí, nesse fórum, nós tínhamos assessores, nós tínhamos gestores, pessoas que estavam tendo que formular e executar políticas públicas, e elas ainda não tinham histórico, né, de trabalhar essa questão do combate ao racismo, ao preconceito. Então, esse fórum tinha esse papel de formar esses gestores e conseguir que a política pública ela fosse efetivada, de fato, né? Pelo menos conhecida. Nós tivemos, em 2003, então, o lançamento da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Esse folheto, depois, vocês vão ter no documento de vocês. Ele é importante por quê? Porque essa política ela foi um decreto, o decreto 4886/2003, que um destaque para os princípios, né, norteadores da política de igualdade racial, que é a transversalidade, a descentralização e a gestão democrática. Significado, então, que a CEPIR ela teria que articular, a política tem que ser transversal, ela precisa ser articulada, descentralizada de um único ministério, e ela precisa que tenha uma gestão democrática com a participação dos sujeitos envolvidos. Então, a população negra ela deveria ser consultada, e essa consulta, normalmente, ela é feita através das conferências e da participação nos conselhos. Em 2003 também nós vamos ter o decreto 4887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, quando nós pensamos sobre esse decreto, sobre a necessidade de demarcação das terras das comunidades quilombolas, esse decreto ele define efetivamente qual é o papel do INCRA, qual era o papel da CEPIR, qual o papel da Fundação Cultural Palmares, né? E principalmente essa questão de que as comunidades quilombolas elas deveriam se autodeclarar como comunidade quilombola para que o processo fosse deflagrado. Então, esse decreto ele foi muito importante, inclusive nós tivemos a solicitação de inconstitucionalidade desse decreto agora pelo democratas, né, vamos dizer assim, e a mobilização demonstrou que efetivamente esse decreto ele tem a ver com a necessidade de desenvolvimento da nossa população. Não é possível que as comunidades quilombolas, que ela tem um papel fundamental para a construção da história do nosso país, ela não tenha os seus direitos reconhecidos, principalmente o direito à terra. E aí, nós temos, nesse processo de busca de implementação dessas políticas que estavam já tinha o marco legal delas, nós tínhamos a realização de conferências. A primeira conferência aconteceu em 2005, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, e a segunda conferência aconteceu em 2007. Em 2007, ele é um ano também importante para essa aula que a gente tem, que a gente está falando de histórico das políticas de promoção da igualdade racial, mas vamos falar também do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. E esse ano de 2017 foi quando nós tivemos instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais pelo Decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007. E esse decreto, ele também, nós usamos a estratégia também de mobilizar, foi utilizar os mecanismos internacionais que nós tínhamos, a gente vai falar um pouco
foi recorrido à Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, que através do decreto 6177, de 1º de agosto de 2017, que o Brasil começa a reconhecer a diversidade que nós temos dentro das populações negras e povos e comunidades tradicionais. E essa diversidade, ela necessitava de ser conhecida, né, que o Brasil tem uma diversidade de grupos populacionais específicos, e precisava de um marco, né, conceitual para a construção de políticas públicas para esses povos. E aí, somente quando nós colocamos que a política de promoção da igualdade racial ela surge em 2003, mas somente em 2009 nós vamos ter a aprovação do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Plano APIR, através do decreto 6872, de 4 de junho de 2009. E aí, nós tivemos também a questão do Estatuto da Igualdade Racial, que foi aprovado em 2010, que é uma lei, a Lei 12.280, e essa lei abrange todas as áreas, porque nós negros somos pessoas humanas, e aí nós temos direitos em todas as áreas. E o Estatuto ele demonstra isso: saúde, educação, trabalho, enfim, a questão da cultura. Né? E nós vamos perceber que, dentre as políticas todas que elas foram, nós tivemos essa trajetória histórica, um marco legal, mas, de fato, aquela que nós assistimos ser implementada, nós vamos perceber em 2012, que, através da Lei 12.711, que dispõe sobre o ingresso das universidades federais e nas instituições federais do ensino técnico de nível médio, ingresso das populações negras, indígenas, né? E isso aconteceu em agosto de 2012, e o decreto que veio regulamentar foi em outubro de 2012, e esse decreto foi colocando que essa inserção de negros haveriam as cotas, que ela iria ser crescente, né, ao longo de 4 anos. Bom, e aí, 2013, nós tivemos a 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, onde o Estado ele foi questionado sobre a morosidade da concretização, de fato, dessa política que já estava toda legislada, né? Já tínhamos todo o marco legal, e nós vamos também conseguir uma conquista em 2014, que vai ser a Lei 12.990, de 9 de junho, que vai reservar 20% de vagas para negros nos concursos públicos. Eu penso que a questão das políticas de igualdade étnico-racial, ela tem muito a ser feito, mas se nós não reconhecermos esse processo histórico, a gente pode perder de vista que as coisas elas aconteceram no sentido de ter Estado e sociedade dialogando sobre racismo, preconceito, discriminação étnico-racial, e nós podemos destacar, em termos de efetividade, a área da saúde, quando a gente pensa um programa de combate ao racismo institucional com o Ministério da Saúde, ele teve uma ação concreta. E hoje, quando a gente discute o conceito de racismo institucional, nós vamos perceber que a saúde ela se dedicou muito para discutir a questão da saúde da população negra. Nós tivemos o Poder Executivo reconhecendo que o atendimento na área da saúde ela era diferenciada para negros e brancos, e principalmente o impacto disso para as mulheres. Nós temos que falar que a Lei 10.639/3, ela foi importante, ela mexeu com a LDB, e as escolas se viram obrigadas a oferecer o ensino histórico-cultural brasileiro e africana. Muitas coisas, não é em todo lugar que isso aconteceu, mas nós temos percebido que até as universidades, o MEC, no processo de avaliação dos cursos, ele está exigindo onde que está a discussão sobre a questão étnico-racial. Então, foi importante isso. E também o programa de promoção da igualdade de oportunidades do Ministério Público do Trabalho, que discutiu gênero e raça no mercado de trabalho. Então, são iniciativas que, efetivamente, quando a gente pensa sobre os indicadores sociais da população negra brasileira, a gente acaba criticando. No entanto, nós temos que perceber que essas coisas elas são históricas, elas são progressivas, e nós não podemos retroceder. Nós precisamos recuperar todo esse histórico e lutar para que essas conquistas continuem. Bom, gente, eu preciso passar para o segundo ponto, né, do meu curso, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável, né?
dos povos e comunidades tradicionais. Esse documentinho aqui, que depois vocês vão receber, né, e vão acessar. O Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de matriz africana, ele dialoga com todas essas políticas, os marcos legais que eu coloquei até aqui, e ele foi pensado efetivamente posterior ao Decreto 6040 de 2007, que a gente colocou anteriormente. Bom, esse plano ele é um instrumento de planejamento, implementação e monitoramento das políticas públicas prioritárias para os povos tradicionais de matriz africana a serem executados com base no PPA. O que ocorre é que no Decreto 6040 nós temos uma diversidade de povos e comunidades tradicionais. Qual a nossa preocupação aqui especificamente? Com aqueles que têm a matriz africana, basicamente quilombolas, as religiões de matriz africana, principalmente. Né? Então, os povos e comunidades tradicionais, novamente, colocando que eles têm direitos assegurados pela Constituição Federal de 88, pelos tratados internacionais, como a Convenção 169 da OIT e esse decreto que foi colocado, o decreto 6040 de 2007. E aí, ele é importante por quê? Porque ele reconhece os direitos especiais sobre os territórios e que o Estado deverá reconhecer aos povos e comunidades tradicionais o direito de propriedade e de posse de suas terras, né? E os grupos, uma das conquistas desse plano e da política dos povos e comunidades tradicionais é saber quem são esses povos, ou seja, a definição deles. São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Então, essa questão da tradição é fundamental para o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais. Outro ponto foi a questão do que vem a ser os territórios tradicionais. Espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, e observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe as demais regulamentações. Então, a discussão de territórios tradicionais tem sido, né, fundamental para o reconhecimento desses povos, né, terra, território, né, e um dos pontos também que a gente toca é que esses povos, eles têm um uso equilibrado dos recursos naturais e é voltado para a melhoria da qualidade de vida da geração presente e das outras gerações futuras. Então, a gente vai perceber que esse plano, essa política, vai trazer o conceito de desenvolvimento sustentável e que é fundamental para nós hoje, quando a gente pensa na garantia da nossa qualidade de vida. E aí, os grupos, os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, eu já tinha dito anteriormente, eles se originam a partir dos valores civilizatórios e da cosmovisão trazidos para o país por africanos. Né? Então, essa questão de que no processo do sistema escravista nós tivemos a diáspora africana e esse povo manteve em sua vivência a nossa cultura africana através do acolhimento e prestação de serviços à comunidade. E aí, a política nacional do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, ela tem 3 eixos. Um dos eixos é a garantia, os 3 eixos, garantia de direitos, territorialidade e cultura, inclusão social e desenvolvimento sustentável. No eixo 1, que nós vamos falar sobre garantias de direitos, são 4 objetivos. Promover a valorização da ancestralidade africana e divulgar informações sobre os povos e comunidades tradicionais, reforçar as condições de exigibilidade de direitos por parte dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, combater o racismo institucional,
e incorporar a história e a cultura dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana no currículo de educação básica e superior, conforme as determinações da Lei 10.639/3, que nós já falamos anteriormente sobre esse marco legal. Então, o eixo 1, garantia dos direitos, é super importante vocês estarem aí retomando na leitura cada um desses objetivos. No eixo 2, territorialidade e cultura, nós vamos tocar numa coisa que é fundamental em termos de política pública, que é o objetivo 1, que é mapear os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então, hoje nós não sabemos quantos são os povos e comunidades, quem e onde estão os povos e comunidades tradicionais, nós não sabemos quantos representantes das religiões de matriz africana existem, quantas comunidades quilombolas existem no país, porque ainda a política pública não conseguiu atingir de fato, fazer de fato um mapeamento dessas comunidades. Ainda que agora está sendo divulgado que no próximo censo as comunidades quilombolas serão incluídas. O objetivo 2 é promover a regularização fundiária e a institucionalização dos espaços necessários à manutenção das tradições de matriz africana. E o 3, promover, preservar e difundir o patrimônio e as expressões culturais dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então, nós temos aí também, no eixo 3, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Promover a segurança alimentar e nutricional e incentivar a inclusão produtiva nas comunidades tradicionais de matriz africana. Objetivo 2, reconhecer e fomentar as práticas tradicionais de saúde preservadas pelos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, ampliar no objetivo 3 e promover o acesso dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana às políticas de proteção e promoção social com atenção às suas especificidades. Bom, esse Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ele está aqui previsto de 2013 a 2015, nós sabemos por todas as mudanças que o país aconteceu, e nós precisamos fazer valer toda essa conquista que nós tivemos em termos de marcos legais. Nós precisamos que estados e municípios conheçam esses documentos todos, e precisamos fazer com que estados e municípios possam aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Por isso a importância desse curso, por isso a sua importância de participação efetiva. Nós vamos deixar depois postado na plataforma as questões que vão ser para o debate, as questões que vocês vão ter que responder e aquelas que vocês vão discutir. Em termos de referências, eu quero trazer aqui que vocês poderiam ler, muito legal, esse livro que vai falar sobre a política nacional de promoção da igualdade, a construção de uma política nacional de promoção da igualdade racial. Foi análise de 20 anos, quando houve 20 anos da Constituição Brasileira, e uma avaliação das políticas públicas voltadas para a questão racial. E esse é o nosso papel como sociedade civil, exigir a execução do Estado e também o controle que nós temos que fazer, o controle social. Acredito que a minha aula, o meu tempo já deve estar acabando, e eu gostaria de conhecer cada um de vocês. Estou muito feliz por ter estado aqui com vocês nesse momento, viu? Um beijo para todos, bons estudos. Depois vou estar vendo aí as questões de vocês, hein? Um beijo. Tchau.